Você sabe qual é o fundo imobiliário do momento? É o TRX F11 que está chegando no Cafeína, que começa depois da vinheta. Depois de um ano de pandemia, alguns fundos imobiliários continuam levando pancadas. Para outros, a sorte parece ter feito amizade. De olho no cenário atual, tem um fundo de investimento imobiliário que tem se destacado e entregado bons dividendos aos seus acionistas. Quando olhamos para os investimentos, a pandemia impactou diretamente diversos segmentos do mercado imobiliário, dos fundos imobiliários, caso de shoppings, escritórios corporativos, por exemplo. Já os galpões logísticos foram, de certa forma, beneficiados com o aumento do e-commerce no varejo brasileiro e, de certa forma, também da mudança do comportamento do consumidor no período. Mas pouco a pouco o cenário vai se transformando e trazendo novos horizontes. Abril foi um mês de respiro para os ativos de renda variável, com o Ibovespa e o IFIX fechando o mês com ganhos de 1,94% e de 0,51% respectivamente. O IFIX e o IMAB5+, se recuperaram parcialmente das quedas apresentadas no mês passado, acompanhando o mercado de juros futuros, em que os contratos com vencimentos mais longos apresentaram fechamento nas taxas, mas ainda em um ambiente de alta volatilidade. E por incrível que pareça, os fundos imobiliários que registraram um melhor desempenho foram os de lajes corporativas e de shopping centers. Os mesmos que amargaram as quedas um mês antes, com o afrouxamento, obviamente, das medidas de distanciamento e o avanço do cronograma de vacinação, o setor do comércio parece respirar mais aliviado, pelo menos por enquanto. Para os que se interessam por fundos imobiliários, alguns fundos são um prato cheio, porque os rendimentos que serão distribuídos devem superar a Selic, assim como a remuneração dos títulos públicos de longo prazo atrelados à inflação. Para ter uma ideia, o dividend yield do IFIX está em 7,31% e as taxas de juros dos títulos públicos ligados ao IPCA de longo prazo estão na média 4% ao ano. E de olho nos FIIs que se sobressaíram durante a crise da Covid, trouxemos um portfólio focado em galpões logísticos e varejo alimentício. E ambos têm sido destaques nas indicações de casas de análise. Estou falando do TRXF Real Estate, cujo ticker negociado em bolsa é o TRXF11. Os fundos de galpões logísticos acabaram sendo beneficiados com a alta demanda de espaços logísticos para o e-commerce, entre outros setores que foram favorecidos, como o transporte e logística. Desse modo, apresentaram menor volatilidade nos rendimentos em relação aos outros segmentos. O TRXF11 é um fundo de tijolo focado em renda e que atua tanto no varejo como no segmento de logística. Os fundos de recebíveis se demonstraram mais resilientes nesse período caótico de pandemia, com performance bastante acima do desempenho do IFIX. A gente está falando aí de 33% contra 12% do índice. Nos últimos meses, os fundos de recebíveis acabaram sendo uma opção de menor risco, considerando o impacto da pandemia nas operações dos fundos de tijolo e a frequente indexação das suas carteiras a taxas de juros, CDI, e a inflação, tanto IPCA quanto IGPM. E olhando o portfólio do TRX, ele tem 44 imóveis distribuídos em 11 estados brasileiros, sendo São Paulo o estado de maior concentração com 41%. Possui também galpões logísticos alugados para 2 gigantes, Pão de Açúcar e Camil, no Ceará e no Rio de Janeiro, respectivamente. Sua mais recente aquisição foi em Pernambuco, um imóvel cuja área bruta locável é de mais de 15 mil metros quadrados e que tem um contrato de 15 anos, já que tem o hipermercado Big Bom Preço como inquilino. Esse imóvel está posicionado dentro de um shopping, mas o acesso não fica comprometido mesmo se uma nova restrição de funcionamento for decretada devido à pandemia. Aliás, a maioria dos seus imóveis são alugados para supermercados ou hipermercados de redes como Açaí, Big, Extra e Pão de Açúcar. E como a maioria desses contratos, quase 80%, vencem só em 2035 para frente, pode-se dizer que é um fundo com uma maior margem de segurança contra a vacância ou inadimplência. Quase 100% dos contratos são atípicos, o que gera uma maior segurança. Por quê? Porque os contratos de locação têm cláusulas que garantem o pagamento total do contrato em caso de desistência do imóvel. Os reajustes são com base no IPCA. Mais de 70% das receitas do fundo estão concentradas em açaí e pão de açúcar, o que também é um ponto positivo se levarmos em consideração que são setores essenciais
e, portanto, menos afetados pela crise da pandemia. De modo geral, 85% dos imóveis são locados para o varejo e 14% para o setor logístico. Já no campo negativo, o TRX tem ao menos 380 milhões de reais em obrigações por securitização de recebíveis, que estão ligados às aquisições feitas e que estão na carteira do fundo. O receio aí seria uma falta de liquidez para pagar as contas, apesar do caixa robusto após a sua última emissão de cotas. Já quando falamos do tema que todo investidor gosta, dividendos, é estimado que o fundo distribua em torno de 7,8% em 12 meses para os seus 25 mil cotistas. O fundo pagou 7,6% em rendimentos em 2020 e até abril desse ano, 2,8%, que representa 0,70 centavos de real por cota negociada, atualmente na casa aí de 109, algo próximo a isso. Desde o início das negociações das cotas do fundo na B3, que aconteceu lá em outubro de 2019, a rentabilidade total do TRX, que inclui a variação da cota no secundário e a distribuição de dividendos, é de 17%, contra uma queda de 8% do IFIX. E antes de vocês perguntarem, sim, esse fundo imobiliário tem taxa de performance. Ela é de 20% sobre o que excede a soma de IPCA mais 6% ao ano. E tem ainda uma taxa de 1% de administração. E olhando um panorama geral, os fundos focados em rendimentos e os de lajes corporativas foram os que apresentaram os maiores dividend yield na pandemia. Enquanto isso, os fundos de shoppings apresentaram a maior queda nos dividendos entre os principais segmentos. É claro que a gente sabe a história, a pandemia, o isolamento social e o impacto disso, né? Teve queda no faturamento, a mudança nas estratégias das gestoras para conservarem o caixa e por aí vai. Agora, o principal divisor de águas aí é a vacinação, né? Quanto antes ela vier e quanto maior for a fatia da população vacinada, toda a economia vai se recuperando, os negócios também, fundos imobiliários, a mesma coisa. E no mundo, mas a gente pode falar que a economia brasileira tem surpreendido, o primeiro trimestre veio um pouco melhor do que o esperado, muitos bancos aí revendo a expectativa de PIB, e aí tem uma relação, né, principalmente shoppings, com o andar da economia como um todo, a gente está falando de varejo. É isso, espero aí que você tenha gostado do tema de fundos, porque agora chegou a hora de falar dos acontecimentos. Giro de notícias. Ao que tudo indica, as companhias aéreas deverão pesar passageiros antes de embarcarem nos Estados Unidos. Segundo a agência reguladora da aviação do país, o aumento do sobrepeso na população norte-americana pode causar distorções nos cálculos das aeronaves. De acordo com o novo protocolo, os valores considerados para planejamento de voo serão de 90 a 92 quilos para homens e 81 a 83 quilos para mulheres, incluindo bagagem de mão, um aumento de 12% no peso médio dos viajantes. E um novo tratamento baseado no implante de um dispositivo cerebral reduz em até 80% os tremores de pacientes com mal de Parkinson. A tecnologia se assemelha ao marca-passo cardíaco, que fornece uma série de estímulos elétricos. A terapia, chamada de Percept, é capaz de restabelecer a transmissão de informação entre neurônios, contribuir para o retorno do controle dos movimentos. Porém, o tratamento custa R$50 mil e está disponível apenas no sistema privado. Você sabe quanto ganha um piloto da Fórmula 1? De acordo com o site RaceFans, o piloto mais bem pago da temporada 2021 é Hamilton, ex-campeão pela Mercedes. O salário anual dele é aproximadamente $30 milhões. Em seguida vem Verstappen, principal aposta da Red Bull Racing, com 25 milhões, e Fernando Alonso, com um salário anual de $20 milhões. E com isso a gente encerra o Cafeína de hoje. Muito obrigado pela companhia. A gente volta a se encontrar no próximo programa. Deixa o seu like e se inscreva aí no canal, hein? Valeu, tchau!